CPMI descobre movimentações milionárias de Cariani após quebra de sigilo. Então, só lembrando, tá, pessoal? O Cariani fez um vídeo, a gente vai reagir aqui também sobre esse vídeo que Cariani fez. Mas eu vou ler a notícia aqui do Metrópole, que inclusive o Cariani respondeu o Metrópole, tá? A gente vai colocar aqui a notícia pra gente ver aqui junto. Acusado de tráfico de droga, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, o influenciador e empresário Renato Cariano movimentou 31 milhões em um período de apenas 5 meses, entre 11 de junho e 8 de dezembro de 2023. A informação consta em um relatório do Conselho de Controle de Atividade Financeira, COAF, enviado à CPMI do INSS e obtida pela coluna. Desse valor total, 19 milhões e 500 se refere ao crédito e 11 milhões e 900 a débito. No relatório da COAF, concluiu que as movimentações estão, abre aspas, incompatíveis com a capacidade financeira declarada por Cariani. O influenciador e outras 4 pessoas são acusadas de produzir, vender e fornecer sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar mais de 12 toneladas de produto químico destinado à preparação de drogas. Mais especificamente, né, aqui está, né? Acho que eu nem posso falar isso aqui no YouTube. Enfim, e aqui está a notícia completa, tá? A gente vai ver o vídeo aqui de Renato Cariani. Então aqui está o vídeo, né? Fui acusado de movimentar milhões de reais, minha resposta ao Metrópole. Por isso que eu li logo a notícia aqui do Metrópole, pra gente entender o que está acontecendo, né? Então, o Renato Cariani aqui fez um vídeo explicando tudo o que aconteceu, tá? De forma clara e didática, como ele sempre fala, porque eu queria ser como Cariani, né? Porque o bicho fala bem demais, rapaz. Então, vamos lá, né? Na internet. Oratória. Quer seja em portais, quer seja no Instagram, eu não costumo responder. Primeiro porque o meu canal não está aqui para isso. Para eu ficar usando de palanque de direito de resposta a reportagens que faz comigo. Meu propósito é outro. Eu, Júlio, Mauricião, toda a turma, quando a gente se reúne, a gente tem um propósito de mudar a vida de vocês. E problemas nos nossos negócios ou nos meus negócios, eu resolvo na justiça. Só que hoje foi demais, gente. E aí não tem jeito. Eu, infelizmente, tenho que trazer para vocês essa reportagem, mas acima de tudo por respeito a vocês. Porque isso daqui não existe. Primeiro, eu queria deixar claro o meu respeito que eu tenho pelo portal do Metrópole. Eu tenho respeito por todos os portais. Eu sei que o jornalismo é um trabalho obsessivo. Eu sei o quanto eles batalham para construir as suas notícias, mas eu preciso me defender. Imagine poder criar o que... CPMI descobre movimentação milionária de Cariani após quebra de sigilo. Eu, indo para uma reunião em São Paulo, importantíssima, de alinhamento estratégico de 2026, eu abro a internet e eu vejo uma reportagem onde o Metrópole fala que o COAF, que é o órgão que controla as movimentações financeiras, identificou que eu realizei 31,5 milhões, sendo 19,5 milhões que eu recebi de créditos e 11,9 milhões de débitos, coisas que eu paguei, tá? Então ele somou tudo e colocou 30 milhões de movimento, como se eu tivesse recebido 30 milhões. Eu não recebi 30 milhões, tá, pessoal? Eles disseram que foram 19,5 milhões e 11,5 milhões de débitos. Só que eles associaram isso em 2023 com o meu processo. O que uma coisa tem a ver com a outra, meu Deus do céu? Mas ele associou o que eu movimentei financeiramente em 2023 com isso, que não tem sentido nenhum. Aí ele faz o relatório inteiro da minha investigação, que eu acabei de explicar para vocês, associando a esse movimento. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vou falar para vocês. Movimentar milhões de reais não é errado. Não é crime. Não é crime. Movimentar milhões de reais é o trabalho de todo empresário próspero. Agora, todo cidadão brasileiro, ele está sujeito à fiscalização do COAF, que é o órgão que controla as movimentações, e da Receita Federal. E eu estou dizendo aqui,
todas as minhas declarações de imposto de renda, inclusive a de 2023, inclusive a de 2024, que veio em 2023, foram registradas e processadas na Receita Federal. O que significa processadas? Significa que o sistema da Receita Federal pegou o meu imposto de renda, recebeu, conciliou com o sistema dela, ou seja, todas as operações que eu fiz, e ela processou, ou seja, o sistema diz que está ok. E mesmo assim, mesmo o sistema dizendo que está ok, eu estou sujeito à fiscalização. Não é porque o sistema diz que está ok, eu não estou sujeito. Estou sujeito. E me coloco à disposição. Não só da Receita Federal, como do COAF. Por quê? Porque 100% do meu patrimônio é declarado. 100% do meu patrimônio tem rastreabilidade. Ou veio de distribuição de lucro das minhas empresas, ou veio de contrato de patrocínios, ou veio de palestras que eu realizei. Declarado. E essa movimentação que eles dizem de 19,5 para 11,9, se ela não fosse verdadeira, na hora que eu declarasse a minha Receita Federal, ia o quê? Ia dar errado. E detalhe, tá? Esses números nem estão certos, tá? Nem estão certos. Esses números estão inflacionados. Não sei por quê, mas uma coisa que me deixou chateado. Primeiro, eu chequei o meu direct, chequei meus e-mails, ninguém me chamou. O Metrópole não me chamou. Cariane, ó, eu vou enviar essa reportagem aqui, tá? Enviar essa reportagem. Você quer se declarar sobre isso? Quer se defender? O que você tem a me dizer sobre isso? Porque essa é a regra da imprensa, né? Olha, eu tenho uma informação, eu checo essa informação e entrego. Ninguém me chamou. Não tem um e-mail, não tem um direct, não tem uma mensagem. Ninguém me chamou. Ninguém me chamou. O que você tem a declarar sobre isso? Que eu ia falar assim, calma. Basicamente, os caras pegaram a notícia que já criaram na própria cabeça dele, né? E colocaram e jogaram e tacou foda-se, né? Claro. Tá aqui, ó, minha declaração de imposto de renda pra você, ó. Tá aqui, ó, eu te dou. Tá aqui, ó. Entrego. Tem problema. Explicar. Aí eles não têm nem como fazer isso. Mas não, ninguém me chamou. E tá acontecendo isso com muita frequência. Esses números não estão certos. Esses números são mais baixos, mas são milhões mesmo, tá? Movimentei milhões, recebi milhões, paguei milhões, como todo empresário faz. Paguei milhões, tá na minha declaração, para todo mundo que eu paguei. Funcionários, clientes, fornecedores. Recebi milhões, tá na minha declaração. Distribuição de lucro de empresas, contratos de patrocínios, palestras, Google do AdSense, tá tudo lá. Tá tudo lá. E eu repito, me coloco à disposição para fiscalização, não só do COAF, como da Receita Federal. E, gente, meu Deus do céu, o Cariani é muito gigante, velho. Cariani é muito gigante e deve movimentar milhões. Eu acho que de 2023 pra cá, eu acho que aumentou quase 30% ali do patrimônio dele, ou até 100%. A gente nunca sabe, mas o Renato Cariani é muito gigante, velho. Tudo lá, gente. Até porque ele está falando que é de 2023, nós estamos no final de 2025. Ou seja, já veio a declaração de 23, depois veio de 24 e a gente está indo para de 25. Vocês acham que eu, figura pública como sou, você acha que se isso aqui fosse algo errado, que se tivesse algum problema na minha declaração de imposto de renda, ou se eu tivesse algum problema com o COAF, eu já não estava devastado? Você acha que eu não ia estar devastado? Triste. Isso é muito triste. Isso aqui é muito triste. Triste por quê? Porque eu não fui perguntado, eu não fui ouvido. Triste porque ligou a minha movimentação financeira de 2023 a um processo que em 2023 não tem nada a ver. Ou seja, essa movimentação não tem nada a ver com essa notícia. Ou seja, ligar isso é muito triste, ligar isso é maldoso, é cruel comigo. Triste porque eu tô aqui me justificando para os meus seguidores. E as milhares de pessoas que leram essa reportagem aqui ou no Instagram,
e que vão tirar suas próprias conclusões. Isso aqui está escrito de uma forma tão cruel, gente, que alguém que não me conhece, que não convive comigo, acha, primeiro, que eu sou traficante, que eu forneço insumos de droga para o crime organizado, de que eu movimento dinheiro de altíssima espécie, que eu não tenho condições de movimentar esse dinheiro, ou seja, eu não tenho rastreabilidade desse dinheiro, ou seja, eu tenho renda incompatível com o que eu movimento, ou seja, que eu sou um bandidaço. Bandidaço. E tô aqui todos os dias com a maior cara lavada, gravando live, gravando vídeo, fazendo postagem, sendo que eu tenho uma ficha quilométrica de BOs que eu faço todo dia, porque é 2023. Isso é muito triste, tá, gente? Muito triste. Essa aqui não dá, gente. Essa não dá. Ó, CPMI descobre movimentação milionária de Cariani após quebra de sigilo. Gente, sou empresário. Agora virou crime você ter movimentação milionária. Acusado de tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro, influenciador e empresário, Renato Cariani movimentou 31,5 milhões num período de apenas 5 meses. Primeiro, esses números estão errados. São menores. Tá? São menores, mas são milhões. E não tem nada de errado nisso. Sabe por quê? Porque está tudo declarado. Tudo declarado. As empresas, os lucros, os pagamentos, tudo declarado. Só que o que é triste é você linkar. Primeiro, era débito e crédito, tá? 19,5 de débito contra 11 alguma coisa de crédito. Eles juntaram para dar um número gigante. Nunca vi, né? Débito, mas tudo bem. O mais triste é linkar um processo que já está me doendo tanto, gente. Tanto na minha imagem, na minha família e tudo mais, com uma movimentação financeira que é totalmente ilícita. Que está totalmente dentro da legalidade. Isso aqui doeu, isso aqui não teve como não responder. Todo respeito ao Metrópolis, todo respeito a todas as outras. E eu estou tentando contato com Metrópolis. Porque eu quero entender. Da onde veio essa informação? Qual é a fonte? Porque não está escrito aqui qual é a fonte, né? Qual é a fonte? Da onde veio essa informação? Aonde eu consigo apurar a verdade sobre esses números? Ele fala aqui que o COAF diz que eu não tenho movimentação financeira declarada para isso. Pô, eu quero saber, porque eu fiz todas as minhas declarações. E elas estão lá, registradas na Receita Federal e processadas. O que é processadas? A Receita Federal fez a conciliação automática e, a princípio, não identificou nenhuma irregularidade. E mesmo assim, eu estou aqui me colocando à disposição do COAF e da Receita Federal para enviar qualquer relatório que eles precisarem, deixando claro toda a movimentação que eu fiz. Está lá na minha declaração de imposto de renda. Está lá em detalhes. Mas precisa de mais alguma coisa? Está aqui, sabe por quê, gente? Eu trabalho pra caramba para fazer o que eu faço. Por isso que eu não tenho medo de vir aqui explicar. Por isso que eu não vou me esconder, porque tudo que eu faço, tudo que eu trabalho, tudo que eu recebo, tudo que eu pago, as centenas de famílias que dependem do meu trabalho, das minhas decisões todos os dias, é feita de forma honesta. Isso aqui foi triste. Isso aqui mexeu comigo. Bom, isso aqui é a minha explicação para vocês, tá? Porque vocês são meus seguidores, vocês estão aqui todo dia. Vocês precisam disso. Valeu? Tamo junto. Então é isso, né, pessoal? Basicamente, os caras criaram uma notícia lá que nem o Renato Cariani sabia disso, né? Porque o processo é do Renato Cariani, nem ele, nem o Renato Cariani tava sabendo dessa informação. Pra você ver como é que tá o nosso jornalismo, né, brasileiro. Tá demais. Os caras criaram a notícia, não tem fonte, né? Porque, pessoal, qualquer notícia hoje em dia, você tem que ter a fonte. Não é você criar uma notícia, né? Porque senão, hoje em dia, você é considerado fake news, tá? Enfim. E, pessoal, teve... O Renato Cariani já fez outros vídeos também, explicando sobre esse processo, né? Sobre esse processo que ele levou aí enfim, da notícia que a gente leu ali de coisa de droga, enfim. Ele fez um vídeo, explicou tudinho, detalhe por detalhe.
E outra coisa, se o Renato Cariano realmente tivesse envolvido, né, nisso aí, o Renato Cariano já tinha caído. Porque vocês já sabem, né? Quem é amiguinho do outro lá, do Lulis, basicamente não cai, né? Mas como o Renato Cariani é declarado, né, que votou no Bolsonaro. Enfim, cada um tem sua opinião, tá, pessoal? Cada um vota em quem achar melhor, do seu ponto de vista. Eu acho que a gente vive uma democracia, né? Acredito eu. Então, é aquela coisa, né? Então, o Renato Cariani já declarou que vota em Bolsonaro e etc. Então, vocês acham que o pessoal gosta do Bolsonaro, gosta de bolsonarista? Claro que não, pô. Ainda mais o Renato Cariani, que o Renato Cariani tem muito público. Tem muito público. Então, se o Renato Cariani tivesse realmente envolvido nisso aí, que o pessoal tá investigando, não sei o quê, que inclusive isso aí do Metrópole aí, os caras acabaram de inventar e associar, que nem ele falou, com um processo que já tá aí faz tempo. Então é isso, né, pessoal? Imagina o cara indo para uma reunião e receber uma notícia dessa, que nem o advogado dele, né, deve saber que a COAF fez isso. E eu acho que ninguém sabe se foi a COAF ou não, porque não tem fonte. Enfim, então é isso, tá, pessoal? Qual a opinião de vocês? Deixa o like e se inscreva no canal.